Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 25 do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou a Ana Dini e no episódio de hoje vamos falar sobre como utilizar a comunicação não violenta nas empresas. Você já parou para pensar de que forma esse recurso contribui para alavancar as relações no trabalho e melhorar o clima organizacional? Este é um assunto de fundamental importância e que faz parte dos diálogos relacionados ao Setembro Amarelo, um mês dedicado à promoção da saúde psicoemocional. Dados de uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERJ, dão uma ideia do impacto dessas discussões no ambiente corporativo. O estudo sobre emoções no trabalho mostra que 52% dos entrevistados mencionaram ansiedade e 47% citaram cansaço, desânimo e frustração. Conduzida pelo economista e doutor em filosofia, Leonardo Miller, e pelo consultor de RH e desenvolvimento organizacional, Carlos Ramelo, a pesquisa contou com a curadoria de Pamela Seligman, nossa convidada de hoje. Especialista em comunicação não violenta, ela é consultora e professora na Escola ABERJ de Comunicação e sócia-diretora da Firmamento Consultoria Organizacional. Pamela, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda ao podcast Papo Mais. Bom, obrigada pelo convite, muito obrigada. Para começar o nosso papo, você poderia contextualizar o que é comunicação não violenta e como o conceito surgiu? Sim. Bom, comunicação não violenta nasceu de uma pesquisa, né, que foi feita pelo psicólogo Marshall Rosenberg na década dos 60 do século passado, né? Ela tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais até. Marshall Rosenberg, ele estava pesquisando, na parte da pesquisa dele era psicologia social, né? Mas é interessante como surge essa pesquisa, porque Marshall de pequeno, quando ele era muito pequeno, ele nasceu em Ohio, a família dele se trasladou, o pai dele era metalúrgico, se trasladou para Detroit, né? Que além de ser uma cidade conhecida pelo automobilismo, né? Pela indústria automobilística, também é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Marshall, de pequeno, vai morar no bairro mais pobre, mais humilde, né? Ele era judeu, mas eles vão morar num bairro negro, né? E nessa época ele começa a ver conflitos raciais, conflitos étnicos entre negros e brancos lá em Detroit. Ele vê um vizinho que atirava em pessoas que atravessavam um bairro, né, e cruzavam para outro bairro contrário. Ele vê enfrentamentos na rua, ele vê ele mesmo sofrendo preconceito na escola por ser judeu, ele vê várias cenas que marcam ele na infância, e quando ele cresce e estuda psicologia, ele diz: vou fazer a pós-graduação e vou estudar a violência. Quando ele vai estudar a violência, vai ver a pesquisa, vai fazer a pesquisa com as pessoas estamos agora na década de 60, plena época de apartheid, Martin Luther King, né? Banheiro para brancos, banheiro para negros, ônibus para um, ônibus para outro, aquela coisa que a gente vê nos filmes. As pessoas não falam na pesquisa, eles vão para o consultório e eles não falam com o Marshall pergunta e eles não falam, acho que por temor, autoridade, aquela coisa toda. Então ele diz assim: como será que eu vou conseguir que as pessoas falem comigo, me contem como foram suas experiências de violência, né? E aí ele decide, então, alugar um carro, pegar um carro e se torna motorista de táxi, porque ele disse: no táxi as pessoas falam, né? E é verdade, né? A gente conta tudo para o cara do aplicativo, a gente fala mais às vezes do que para o terapeuta. E aí as pessoas começam a falar: bom, eu tive tal experiência, mataram uma pessoa da minha família, incendiaram minha casa, enfim. E aí ele vai ouvindo todos os lados, né? Todos os lados da sociedade que sobem no táxi dele, e ele escuta algo muito importante, que é uma grande ficha que cai para ele, que é: eles estão brigando, mas na verdade eles querem o mesmo, né? Eles têm as mesmas necessidades. E aí ele se dá conta que a violência, e este é o cerne da comunicação não violenta, a violência, ela é uma expressão trágica, uma expressão dramática, né, de uma necessidade
que não está sendo atendida. Eu costumo dar um exemplo pessoal, né? Eu sou uma pessoa que quando de manhã levanto e não tomo café da manhã, fico mal-humorada. Então, mas isso é fácil de resolver. Eu tomo café da manhã, meu mau humor passou. Agora, vamos imaginar que em vez de eu tomar meu café da manhã, eu fico algumas horas sem comer, talvez alguns dias, né? E se a isso ainda lhe somamos que talvez eu não tenha segurança, talvez não tenha abrigo, ou talvez também não tenha reconhecimento, não tenha um espaço de expressão, né? Como será que vai ficar meu humor? Né? Não vai ser só o café da manhã, vai ser muito mais do que isso. E se a isso lhe somamos que muitas vezes essa situação foi herdada por gerações, né? Eu herdei dos meus pais, dos meus avós a mesma situação, isso é a violência. Então, o Marshall disse que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Comunicação não violenta vai tentar olhar para essa necessidade que não está sendo expressada nesse momento de forma clara, mas está sendo expressada de uma forma violenta. Então, queremos entender qual é a necessidade que está por trás desse gesto rude, desse gesto agressivo, né? Desse gesto que às vezes mais nos distancia do que nos aproxima do outro. Então, essa é a comunicação não violenta. A gente pode dizer que esse é o principal pilar da comunicação não violenta. Essa é a coluna vertebral, né? E a partir dela se constituem dois grandes pilares, né? Para que serve a comunicação não violenta? O grande pilar vai ser a empatia, né? E a empatia vai ser justamente saber qual é a necessidade que a pessoa está tendo, né? Pode ser que a pessoa faça uma reclamação, faça uma queixa, mas no que ela está pedindo, na verdade, é apoio. Ou o que ela está pedindo, na verdade, é leveza. Mas ela não pede desse jeito. Ela só reclama, ou se queixa, ou faz um gesto rude. O outro pilar é a expressão autêntica. Como que a gente consegue expressar-se autenticamente, de maneira tal que os outros possam saber como nos sentimos quando acontecem determinados sucessos, ocorrências, né? Então, eu não sei o que você fez, Ana, mas se você fez algo que eu fiquei, de alguma maneira, tocada com aquilo que você fez, eu gostaria de dizer para você como me sinto quando você faz isto que me incomoda, ou que me toca. E muitas vezes o que fazemos é que ou falamos isso de uma forma muito agressiva, ou nos calamos e engolimos o sapo, como dizemos aqui no Brasil, né? Engolimos o sapo. Esse engolir o sapo é não estar atento às próprias necessidades. E aí entra um conceito par da empatia, que é a autoempatia. Ou seja, como no avião, eu só consigo colocar a máscara no outro se eu posso ter primeiro a máscara em mim mesmo, né? Então, eu só consigo me expressar autenticamente e só consigo fazer conexão com a empatia e com a necessidade do outro se eu primeiro cuidei das minhas necessidades. Porque senão o que eu vou estar fazendo, na verdade, é rabujando, igual a maioria das pessoas rabuja, né? 90% do tempo. Então, esses são os dois grandes pilares. A comunicação não violenta nos ensina a ser empáticos com os outros e conosco, e a expressar-nos autenticamente. E para isso ela faz algumas distinções, né? 20 e poucas distinções, mas as 4 principais é o que a pessoa chama normalmente de 4 passos. Então, para expressar-nos autenticamente, a gente precisa trazer primeiro a observação, né? Normalmente nós substituímos a observação por julgamento. Então, é switchar, é trocar o paradigma. Em vez de falar assim, Ana, você está errada como você pronunciou meu sobrenome. Eu vou dizer, Ana, você pronunciou o sobrenome acentuando o I, e o sobrenome é acentuando o E. Sim? Ou eu poderia, se tivesse no paradigma do julgamento, eu diria, Ana, você não fez a pronúncia correta. Ou, Ana, você não quis aprender meu sobrenome, né? É o que a gente normalmente faz, interpreta, julga, né? Quando, na verdade, o fato foi, Ana, você acentuou o I, o acento não é. Tudo bem? Então, aprendemos a manejar mais a observação, a expressarmos com a observação do que com o julgamento. Outra forma de expressão autêntica que utilizamos, o segundo passo, é o sentimento. E como nos fazemos responsáveis pelo nosso próprio sentimento? Nossa raiva, nossa tristeza, nosso medo, nossa alegria, nosso receio, nossa vergonha. Normalmente, o que fazemos?
fazemos o que o Marshall chama de pseudo-sentimentos, e que eu costumo chamar de acusações. Eu falo, me senti traído, me senti manipulado, me senti coagido, me senti pressionado. E isso, na verdade, não são sentimentos, esses são julgamentos, né, fantasiados de sentimentos. Por quê? Porque no momento que eu falo que eu me senti traída, você se converte num traidor ou numa traidora, né? Então, Perfeito. eu não senti, eu julguei você. Eu posso dizer que eu fiquei muito triste, eu fiquei com muita raiva, porque você não cumpriu o nosso combinado, mas que você me traiu significa, de alguma forma, não responsabilizar-me pelo meu sentimento, né? Achar que os outros me fazem sentir. O terceiro ponto da expressão autêntica é substituir estratégias por necessidades, né? Então, estar consciente da minha necessidade. Eu tenho necessidade de lazer, e para satisfazer minha necessidade de lazer, como você vê aqui no fundo, né, da minha parede, eu leio. Meu marido passeia com o cachorro, sim? Então, temos um problema, porque se ele quer passear com o cachorro e eu quero ler, vamos ter estratégias diferentes para atender a mesma necessidade. Então, provavelmente, se eu dizer para ele que eu quero descansar, que eu quero ter um momento de lazer, né, um momento de relaxamento, ele vai entender mais do que se eu falar para ele, eu quero ler, não quero passar o cachorro. Como ele também quer momentos de lazer e de relaxamento e de descanso, ele vai me compreender e provavelmente a gente vai buscar um lugar onde eu possa sentar para ler e ele possa passear o cachorro. Ou uma terceira coisa que possamos fazer juntos. Então, a compreensão está na conexão das necessidades. E por último, o quarto passo é como que a gente formula pedidos. Normalmente não formulamos pedidos claros, sim? Formulamos pedidos que, na verdade, são exigências, né? Você já devia saber o que eu quero, se você me amasse, você saberia. Dentro do mundo corporativo, bom, eu não vou pedir, porque a pessoa já sabe o que ela tem que fazer, sim? Eu não vou dizer para ela o que ela tem que fazer, ela já deve saber, sim? Eu não vou pedir para outra área que tem que me dar, sim? E com isso, a gente faz exigências que, na verdade, jogam num jogo de medo, culpa e vergonha. Então, a expressão autêntica é trocar o paradigma de julgamento, acusação, estratégia e exigência por observação, sentimento, necessidade e pedido. E só para finalizar essa parte, a comunicação não violenta é muito fácil, ela é muito simples, sim? A abordagem da comunicação é muito simples. O difícil é desconstruir as estruturas violentas que nós temos. Essa é a parte mais difícil. Falando de organizações, né, no ambiente de trabalho, como a comunicação não violenta se aplica neste ambiente de trabalho? Como é que a gente pode levar isso para lá? Perfeito. Um dos elementos mais importantes da CNV para a gente poder fazer empatia nossa, né, conosco e com o outro, é a escuta. Um dos elementos mais requeridos em todas as pesquisas de climas das organizações, pelo menos no meu trabalho, é meu líder não me escuta, minha organização não me escuta, eu falo e não sou ouvido, eu faço e não sou reconhecido, né? Então, a escuta eu acho que é fundamental no ambiente de trabalho, poder ouvir não somente o que a pessoa fala, não somente o que o cliente fala, né? O que a organização pulsa. O que a organização pulsa? Uma vez um líder me falou assim, mas eu quero ouvir as pessoas, a minha porta está aberta, está sempre aberta. E eu falei, sim, mas não entra ninguém. Isso já é uma escuta, né? Quando você diz, minha porta está aberta, qualquer um pode vir falar comigo, e ninguém atravessa a porta, tem uma mensagem aí para ser ouvida, né? Então, como que a gente escuta o ambiente onde a gente trabalha, né? E temos muita mania de falar, e ouvir pouco, né? Parece um paradoxo que eu estou falando muito, mas eu estou sendo entrevistada, mas normalmente eu sou uma pessoa que escuta mais, né? Então, como que a gente ouve? E como que a gente ouve é realmente para conectar e para entender o outro, e não para rebater o outro. Muitas vezes escutamos e já estamos começando a construir o argumento para, né, contra-argumentar e nem terminamos ainda de ouvir o outro. Interrompemos, aconselhamos, fazemos um monte de desastres na nossa escuta. Outra coisa importante no ambiente de trabalho é entender que estamos todos trabalhando para construir o mesmo objetivo. E que muitas vezes esse jogo, que é um jogo coletivo,
né? Eu gosto muito de futebol. Esse jogo que é jogo de futebol, eu estou jogando ele com espírito de jogo individual, com espírito de tênis. Então, eu entro em campo para jogar com a área X, que é uma área parceira, mas o que eu quero, na verdade, é ganhar ponto. Sim? E se a área parceira perde, todos perdemos, porque estamos construindo a mesma coisa. Então, tem uma analogia que a gente faz na comunicação não violenta, que é não jogar tênis, jogar frescobol. Né? É parecido, mas não é o mesmo objetivo. Como que a gente mantém essa conexão? Então, no ambiente de trabalho, escuta, no ambiente de trabalho, realmente poder entender que todos estamos trabalhando pela mesma coisa, então, escutar as necessidades e poder trazer isso para as conversas. Eu não gosto da palavra difícil, nem conversa corajosa, eu falo conversa adulta, né? Adulta, conversas adultas, onde a gente precisa encontrar caminhos, né, que atendam às necessidades de todas as áreas e de todas as pessoas envolvidas, né? E eu diria que, como última questão, é como que as lideranças se preparam para ser lideranças, né? Eu percebo que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, né? Isso está mapeado em pesquisa, e demitidas pelas suas habilidades ou não habilidades, né, de relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa cresce profissionalmente porque ela foi boa tecnicamente, mas quando ela chega a um lugar de liderança, ela não sabe lidar com pessoas. E ela não se formou para lidar com pessoas e às vezes nem gosta de lidar com pessoas, né? E aí os modelos de autoridade é um modelo de autoridade de poder sobre. E o que a comunicação não violenta propõe é poder juntos, né? Independente de cargo, poder juntos, poder olhar o outro como um igual, no sentido de eu, tu, né? Eu estou na frente de uma pessoa, que é um humano como eu. Então, acho que esse é um elemento muito importante no ambiente de trabalho, a preparação, né? O preparo das lideranças para serem líderes, e não chefes com uma autoridade oscilante, né? E descontrolada. Acho que esses seriam os elementos mais importantes que eu traria. E, com certeza, os resultados aumentam muito. Na minha experiência, times que trabalham com comunicação não violenta, comunicação empática, metodologia de feedback baseada em comunicação não violenta, conseguem perder muito menos tempo, né, na resolução dos problemas, e conseguem mais resultado, sim? Porque se conectam mais. Então, conseguem trabalhar e cooperar juntos muito mais do que aqueles que ficam horas discutindo, omitindo informação, não ouvindo, e por aí vai. Perfeito. E ainda, pela sua experiência, né? Eu queria que você desse esse olhar, né? Quais são os principais desafios para que a comunicação não violenta se estabeleça de fato nas organizações, né? Acho que tem a ver com o que eu disse agora, né? Acho que um dos desafios mais importantes é como a liderança vê os seres humanos, né, que estão nessa empresa. Como que a gente cuida desse capital humano, né, dessas pessoas que estão ali. Se uma empresa pega fogo e se queima nas máquinas, no dia seguinte a gente pega um outro prédio e constrói a empresa de novo, mas as pessoas não são assim tão substituíveis, né? Então, como que a gente cuida? Eu acho que o maior desafio hoje é as lideranças olharem para essas pessoas que não são digamos assim, não são tão fáceis de substituir, não é um objeto, né? Eu tenho visto, em nome dessa loucura de tempo que a gente está vivendo agora, né? De agitação, de ansiedade, de muita informação, de entrega sobre-humana e por aí vai, às vezes, por exemplo, outro dia, uma pessoa me comentou, uma pessoa de alta liderança, eu diria que um C-level, né? Foi demitido por e-mail. Foi demitido por e-mail. Então, quando você escuta uma coisa dessa, você fala assim, mas como assim? A pessoa estava tantos anos na empresa, era líder da empresa, como pode ser um global mandar um e-mail e falar assim, olha, dispensamos o seu trabalho? Né? Então, como cuidamos das pessoas? Acho que esse é o maior desafio. E vivemos um tempo em que, seja pelas redes sociais, pela política, pelo mundo polarizado que a gente está hoje, né? A comunicação que a gente tem usado é uma comunicação extremamente agressiva, né? Então, tentar não levar isto para o ambiente de trabalho, tentar... eu costumo contar uma história que vivi com meu filho, né?
que eu vou resumir aqui. Uma vez eu estava levando meu filho para o pediatra e a gente estava, meu filho agora tem 20 anos, nessa época tinha 5, 6 aninhos, eu estava preocupada porque ele estava dentro do carro e criança se entendia, né, no carro. Então eu comecei, ai, olha, vamos chegar tarde porque tem o trânsito está ruim, tem muito trânsito. E no momento que eu silenciei, meu filho falou assim, mamãe, você é o trânsito. Eu falei, ih, caraca, moleque, eu sou trânsito. É verdade, eu sou trânsito, né? Para a pessoa do lado, para que está atrás, para que está na frente, eu sou trânsito, né? E a gente sempre pensa que violência são os outros. Então, como que a gente contribui diariamente para que o mundo que vivemos seja um pouquinho menos violento? Sim? A violência na falta de escuta, a violência na falta de atenção ao outro, a violência quando a gente não faz um reconhecimento, sim? A violência quando a gente não presta atenção, quando a gente está escutando uma pessoa que faz uma apresentação na frente e a gente está olhando para o notebook sem prestar atenção, há muita violência em todas essas questões. Não são simplesmente violências verbais, bater na mesa, tirar uma arma, né? Isso é extra, é o suprassumo da violência. Há pequenas violências no dia a dia. Então, como que a gente se torna menos trânsito? E eu vou dizer para você que eu encontrei isso na CNV. Eu ensino CNV nas empresas, levo CNV para as empresas há aproximadamente 13 anos, 13, 14 anos. Mas eu fui buscar para mim, para a minha própria comunicação. Porque eu me considerava e me considero uma pessoa violenta. Por que me considero? Porque a gente, quando não cuida das necessidades, se torna violento. Então, a violência não é algo que a gente esgota, sim? Talvez um Buda esgote, um Jesus Cristo, sei lá, um santo esgote. A violência é algo que é dinâmico em nós, né? Nós mantemos ela afastada de nós, mantemos ela sob controle quando a gente cuida de nós e cuida do outro, né? Então, é isso que eu diria, que como que as empresas se cuidam das pessoas mais para que os ambientes sejam mais gostosos de trabalhar e mais humanos. Quando isso acontece, todo mundo faz um bom trabalho, porque todo mundo quer fazer um bom trabalho. Todo mundo quer crescer e todo mundo quer pertencer. Então, as organizações têm que cuidar das pessoas. Essa é meu grande trabalho, minha grande missão, e acho que é o grande entrave que a gente tem todos os dias como grande desafio. Nas empresas, né? E seu filho foi perfeito, realmente. Ele foi perfeito. Às vezes a gente não se coloca, né? É o outro, mas sempre o somos outro, parte, né? do todo. E o que você considera, né, ser o caminho para transformar a cultura de uma empresa com base na comunicação não violenta? Muito bom. Normalmente o que a gente faz é levar treinamentos, né, para as pessoas, para as lideranças. A gente instrui muito o departamento de comunicação, a gente faz parceria com o departamento de RH, então vai trocando a cultura com pequenos rituais. Então, estabelece rituais de escuta, estabelece rituais de feedback com comunicação não violenta, estabelece rituais de como conduzir uma reunião com comunicação não violenta. Então, você vai mudando, como eu disse antes, o paradigma, né, de uma maneira mais agressiva e mais estrutural que a gente tem, porque a violência nossa é estrutural, para uma mudança de abordagem, uma mudança de olhar. Né? Essa pessoa que está neste momento aparentemente irritada, né, chateada, ela está trabalhando comigo, ela é meu parceiro de trabalho, né? Ela está comigo aqui construindo essa grande torre. Então, nós levamos elementos para que nos rituais de reunião, de escuta, de comunicação, a comunicação não violenta comece a ser introduzida. São pequenas trocas que têm que ser feitas, mas elas não podem ser feitas desde a maquiagem, né? Elas têm que ser feitas realmente desde uma atitude corajosa da liderança de querer mudar, né, o ambiente organizacional, né? Mudar mesmo a cultura. Esse é o principal ponto, criar rituais baseados na CNV. Daqui a pouco o linguajar muda, né? As maneiras de trato mudam, a maneira que as pessoas começam a se dirigir umas às outras também muda. As experiências que eu tenho visto são bastante gratificantes nesse sentido. E tem alguma, eu sei que não é tão simples assim, que tem que ter também uma boa vontade das empresas, das pessoas, mas tem alguma dica para os líderes, né?
já que a gente fala com muitos líderes, mas tem alguma dica para começar essa comunicação não violenta? Sim. Escute seus liderados, conheça eles um a um, né? Escute até o final, não interrompa, sim? Tenha uma habilidade, ou queira ter uma habilidade de construir junto, não dê sempre a solução, né? Faça com que as pessoas tragam suas próprias soluções, empatize com elas, sim? Reconheça mais do que corrija, né? Às vezes a gente tem muitas crenças que dizem que a gente não deveria reconhecer porque a pessoa vai ficar folgada, ou porque a pessoa vai querer um aumento de salário, ou porque a pessoa vai querer no seu lugar, ou sei lá quantas coisas aí que as pessoas acreditam. Reconhecimento, o que faz é repetição de comportamentos reconhecidos. Vou dar um exemplo. Se eu for na tua casa, Ana, e você fizer uma bela de uma torta de maçã, e eu falar, nossa, Ana, que delícia essa torta, nunca comi uma torta igual. E for na segunda vez na sua casa, o que você vai fazer para mim? Torta de maçã. Então, a nossa tendência é repetir aquilo que é reconhecido. Sim? E o que nós fazemos, em vez de enfatizar o positivo, é bater, corrigir, mostrar o erro, olhar a falta. Sim? Então, eu diria para os líderes, escutar, conhecer as pessoas com as quais trabalham, enfatizar o positivo, sim? E eles mesmos conseguirem, de alguma maneira, se treinar e mergulhar nessa abordagem. Porque a gente ensina mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala, né? Então, essa seria a minha principal dica para os líderes, né? Tornar-se exemplo. Fantástico. E quais são os ganhos para as empresas quando a comunicação não violência é efetiva? Como eu disse antes, agilidade no tempo, porque em vez de discussões sem fim, parte-se diretamente para olhar para o que está incomodando. O conflito na comunicação não violenta não é algo que tem que ser resolvido, é algo que tem que ser transformado. Aí a gente tem um conceito muito diferente. O conflito não é algo que incomoda, o conflito é algo que sinaliza que há um encontro, né, desencaixado, né, e que a gente precisa olhar para as necessidades de ambas as partes. E a gente vai transformar esse conflito em algo que é uma construção coletiva, uma construção conjunta, né? Então, o conflito é bem-vindo. Nós não temos que fazer resolução de conflitos, nós temos que fazer transformação de conflitos. Então, se perde menos tempo, as pessoas sentem um ambiente de mais confiança e mais segurança, porque as conversas são mais transparentes, elas se sentem instrumentalizadas para poder dizer, expressar-se autenticamente com o que elas precisam, elas sentem que há mais empatia, né? Então a diversidade é mais bem-vinda, né? A inclusão é mais bem-vinda, então o ambiente obviamente melhora muito mais, e aí surge algo que eu vou trabalhar com vontade de estar ali, né? Por que eu quero dizer isto? Porque todas as pesquisas que a gente fez, inclusive a pesquisa da Berge, mostra o quanto as pessoas estão emocionalmente afetadas, né? Com ansiedade, com desagrado pelo que elas estão fazendo, com, enfim, emoções que aparecem quando as necessidades não são atendidas, né? E mesmo assim elas têm que trabalhar. Eu trabalho do que eu gosto, eu acho que é uma benção isso, né? Imagino que você também. Mas é muito difícil de trabalhar quando a gente não gosta de trabalhar, não gosta do ambiente onde a gente está. Verdade. Então, se você consegue mudar o ambiente para fazer um ambiente mais adulto, onde os problemas possam ser tratados com transparência, com respeito, sim? Com conexão, as pessoas vão trabalhar com muito mais prazer. Porque todo mundo quer fazer um bom trabalho. Sim? Então, acho que o logro, a conquista, os ganhos da empresa é principalmente isso, um bom ambiente, né? Mais resultados porque há menos perda de tempo e mais confiança porque as conversas são mais honestas. Com isso a gente consegue mais colaboração, mais responsabilidade, com certeza, obviamente, chegar nos objetivos. Né? Fantástico. Bom, para encerrarmos esse episódio, vamos à nossa sessão ping-pong. Pamela,
de forma rápida, para você, o que fazer para exercitar a comunicação não violenta no dia a dia? Escutar, 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 escutar. E o que não fazer? Jogar tênis, querer ter razão a todo custo. Em uma palavra, para você, comunicação não violenta é? Um antes e um depois. Pamela, muito obrigada por sua participação, gostaria do seu encerramento. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. É muito difícil falar de tudo que a CNV pode nos proporcionar em um tempo tão breve, mas eu espero que isto sirva de uma espécie de bichinho, né? Se como eu fui picada um dia e falei, nossa, me fez tão bem que eu quero agora que muita gente saiba disto, né? E sair por aí conversando com as pessoas sobre CNV, eu espero que este podcast sirva para quem escutar como um convite, né? Compre o livro, se aprofunde, escute podcasts, tem os meus, tem os outros colegas, mergulhe, tem vídeos do Marshall, que são uma delícia, né, no YouTube, então, mergulhe, vale a pena, né, isso muda não somente a nossa relação com o trabalho, muda a nossa relação com nossos seres queridos, com a vida, muda a maneira de estar no mundo. Então, é isso, eu queria muito agradecer vocês pelo convite e estou à disposição quando vocês quiserem. Obrigada. Nós é que agradecemos, muito obrigada. Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.